Poucos nomes são tão reconhecíveis, ao mesmo tempo, tão envoltos por um nevoeiro de mistério quanto o da família Winchester. No final do século XIX, a Winchester Repiating Arms Company se tornou símbolo de poder, progresso e morte. A cada disparo de um rifle Winchester, uma vida era ceifada, sim, guerras, invasões territoriais, emboscadas de fronteira e duelos de honra. A chamada "a arma que conquistou o Oeste" deixou rastros não apenas na história americana, mas também, talvez, em um plano mais invisível, no invisível rastro espiritual daqueles que tombaram. Sarah Lockwood Winchester, viúva do herdeiro do Império, William Wirt Winchester, tornou-se uma figura envolta em luto e mistério. Após perder sua filha Anne aos 40 dias de idade e, anos depois, o marido para a tuberculose, Sarah mergulhou em um abismo do qual jamais retornaria por completo. É nesse ponto que as lendas se misturam aos fatos. Disse que, desesperada, Sarah procurou orientação espiritual. Uma médium teria revelado a ela que estava sendo assombrada pelas almas daqueles que haviam morrido pelas armas Winchester. De acordo com a profecia, sua única chance de apaziguar essas entidades seria mudar-se para o oeste e construir, sem jamais parar, uma casa para os mortos. Ela obedeceu. Em 1886, Sarah Winchester adquiriu uma modesta propriedade em San José, Califórnia. Com a fortuna herdada, ela poderia ter comprado qualquer mansão, mas, em vez disso, escolheu uma casa inacabada de 8 quartos em um terreno isolado. A partir daí, algo inexplicável começou a acontecer. Ela não contratou um arquiteto. Não seguiu nenhum projeto. Em vez disso, Sarah passou os 38 anos seguintes em uma construção contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Homens trabalhavam dia e noite, acrescentando cômodos, torres, portas, escadas que não levavam a lugar algum, passagens secretas e janelas que se abriam para paredes sólidas. Ouvia-se martelar durante as madrugadas. Operários, alguns em silêncio e outros perturbados, relatavam ordens confusas, plantas alteradas de um dia para o outro, e instruções que pareciam vir de algo que não estava ali. Ao observar a casa Winchester, um arquiteto tradicional não encontraria lógica alguma. Era como se as leis da física e da razão tivessem sido desafiadas propositalmente. Algumas escadas davam voltas desnecessárias. Portas abriam para o vazio, paraquedas mortais de 2 andares. Corredores pareciam se torcer sobre si mesmos, como se escondessem algo em seus ângulos. Mas talvez o propósito não fosse agradar olhos humanos. Sarah dizia que os espíritos guiavam suas decisões. Em sessões mediúnicas realizadas em um aposento secreto, apelidado mais tarde de O Quarto Azul, ela se isolava à meia-noite e permanecia sozinha até as 2 da manhã. Ali, segundo relatos posteriores de empregados, ela se comunicava com as almas que vagavam pela casa. De lá saíam instruções. Ordens de construção. Reconfigurações. Expansões. Cada martelo que batia nas tábuas parecia não erguer apenas madeira, mas um santuário para o arrependimento. Uma prisão para o sofrimento. Um campo de contenção para almas sem paz. Sarah raramente era vista. Quando aparecia, era envolta em véus negros, como se temesse ser reconhecida, ou observada por algo que não pertencia a este mundo. Aos poucos, ela se isolava não apenas da sociedade, mas de si mesma. Funcionários vinham e iam, raramente permanecendo por muito tempo. Alguns diziam ouvir vozes nos corredores. Outros relatavam ver figuras através de janelas, figuras que, ao serem procuradas, não existiam. O telefone da casa tocava sozinho. Velas se apagavam sem vento. Espelhos sumiam. Sarah evitava espelhos com obsessão. Havia menos de uma dúzia em toda a mansão, apesar de seus quase 160 cômodos. Ela acreditava que os espíritos podiam ficar presos em superfícies reflexivas. O número 13 está presente em quase todos os detalhes da casa. Janelas com 13 vidros. Escadarias com 13 degraus. Lustres com 13 velas. O número se repete como uma obsessão. Ou, talvez, como um código. Alguns estudiosos afirmam que Sarah acreditava que o número 13 confundia os espíritos. Que ao embaralhar a simetria tradicional da arquitetura, os mortos ficavam perdidos. Desorientados.
contidos. Outros acreditam que o número era um convite, um símbolo oculto de que aquela casa não era um lar, mas um portal. A estrutura da casa mudava tão frequentemente que até hoje não há consenso sobre o número exato de cômodos. São estimados entre 147 e 161. Parte disso se deve a áreas que foram seladas, destruídas ou soterradas por reformas. A escada mais famosa da casa é conhecida como a Escada da Loucura. Ela dá 7 voltas completas para alcançar apenas 3 metros de altura. Sarah mandou construí-la para que pudesse subir sozinha, com dificuldades respiratórias e artrite, sem precisar de grandes esforços. Mas há quem diga que a escada foi feita para confundir os visitantes invisíveis da casa, obrigando-os a vagar em círculos, eternamente. Em 1906, um terremoto atingiu San José, causando estragos em grande parte da mansão. Sarah ficou presa por horas em um dos quartos, sendo libertada apenas pelos empregados. Ao invés de reconstruir as áreas danificadas, ela ordenou que fossem seladas. Segundo os relatos, ela acreditava que o tremor era um aviso dos espíritos, ela havia construído demais, ou errado em algum detalhe. As áreas seladas continuam intactas até hoje. Algumas delas, ainda guardando móveis originais, vidros estilhaçados, tapeçarias rasgadas e um silêncio que parece observar. Mesmo em vida, a casa Winchester já atraía olhares curiosos. Mas após a morte de Sarah, em 1922, o lugar rapidamente se tornou um epicentro de teorias paranormais. Pesquisadores, caçadores de fantasmas e entusiastas do oculto passaram a visitar a mansão com equipamentos rudimentares de gravação. Alguns alegaram captar vozes. Outros sentiram quedas bruscas de temperatura e vibrações inexplicáveis nas paredes. Registros descrevem sombras se movendo entre os corredores, risadas ao longe e portas que se abrem sozinhas. Mas o que mais se repete nos relatos é a sensação de ser observado, como se a casa inteira tivesse olhos. Sarah deixou para trás uma construção que não obedece lógica, mas obedece um propósito, de servir como prisão, refúgio ou templo para almas que jamais descansaram. A casa Winchester não é apenas uma curiosidade arquitetônica. É um monumento ao medo, à culpa, ao peso de uma linhagem fundada na morte. E esse foi apenas o começo. A casa Winchester não é apenas grande. Ela é viva. Não no sentido romântico de uma casa com história, mas como um organismo que pulsa, que parece se adaptar, esconder, repelir e engolir. Aqueles que entram nela com a pretensão de explorá-la como um simples ponto turístico ou curiosidade histórica logo percebem que estão em algo muito mais profundo, uma construção feita de segredos, camadas de medo e intenções ocultas. Ao cruzar os portões, o visitante pisa em terreno onde a lógica foi sacrificada por algo mais sombrio e a tentativa desesperada de enganar os mortos. E para isso, cada cômodo foi moldado como peça de um quebra-cabeça cujo propósito não é ser montado, mas ser eternamente indecifrável. O salão da ausência de reflexos é um dos aposentos mais desconcertantes da casa. Seu apelido vem da ausência quase absoluta de espelhos, exceto por um, posicionado de forma a jamais refletir totalmente a entrada do cômodo. Durante o dia, a luz penetra por uma sequência específica de janelas que projeta formas geométricas no chão, lembrando símbolos antigos, talvez acidental, talvez não. O teto do salão apresenta uma cúpula octogonal adornada por entalhes que alguns estudiosos afirmam ser símbolos alquímicos invertidos. Mas o detalhe mais inquietante está no piso de madeira, em pequenas marcas riscadas com alguma ferramenta metálica, quase invisíveis à primeira vista, formam o que parece ser um diagrama. As marcas não foram feitas por acidente. Estão alinhadas com precisão. Algumas se repetem ao longo de toda a casa. Como um mapa. Como um ritual. Um dos locais mais famosos da mansão é a chamada Porta da Morte. Trata-se de uma porta comum em aparência, localizada no segundo andar, que, ao ser aberta, revela um abismo. Nenhuma escada. Nenhum parapeito. Apenas o vazio. Uma queda direta de quase 9 metros até o jardim interno. Não há corrimões. Nenhuma advertência. Alguns dizem que Sarah criou essa porta propositalmente para que os espíritos, ao tentarem segui-la, fossem levados à queda.
Um truque arquitetônico para confundi-los, aprisioná-los ou libertá-los. Há registros de trabalhadores que quase despencaram por ela, inclusive um jardineiro que, ao abrir por engano a porta certa vez, quase se precipitou, salvo por centímetros. Outros teóricos acreditam que essa porta, em determinados momentos da noite, não leva apenas ao jardim, mas a outra coisa. Uma dimensão espiritual. Um plano invisível. Um limite entre mundos. A teoria não se sustenta cientificamente. Mas também, nenhuma das teorias sobre a casa Winchester realmente se sustenta no que chamamos de ciência. Localizado próximo ao extremo norte da casa, há um quarto completamente isolado acusticamente. Nenhuma vibração externa entra. Nenhum som interno escapa. Quando suas portas são fechadas, a sensação é de afogamento sensorial. O ouvido passa a buscar ruídos, mas só encontra o bater do próprio coração. Não se sabe o motivo da construção deste cômodo. Ele é pequeno, vazio, sem móveis, sem janelas. Apenas 4 paredes e um teto que parece mais baixo do que realmente é, visitantes relatam náuseas, vertigem e uma pressão estranha, como se o cômodo estivesse vivo e respirasse em ciclos lentos. Alguns investigadores paranormais afirmam que este cômodo é o coração espiritual da casa. Um ponto de concentração. Um centro onde o véu entre os mundos se dobra. Uma espécie de prisão feita não para conter, mas para selar. Há uma escada que sobe, aparentemente de forma comum. Mas ao chegar ao topo, o visitante encontra o teto. Literalmente. Nenhum piso superior. Apenas uma superfície de madeira lisa e sólida, como se alguém tivesse planejado uma saída, se mudado de ideia. Ou como se aquela escada estivesse ali para fins que não pertencem aos vivos. Esse tipo de estrutura se repete em vários pontos da casa, portas que não se abrem, corredores que terminam em paredes, escadas que descem para lugar nenhum. Ocasionalmente, um mesmo corredor pode se dividir em 2 caminhos, levando ao mesmo cômodo, mas com disposição espacial completamente diferente. Visitantes mais sensíveis dizem que esses caminhos criam holocs. Que ao andar pela casa por tempo suficiente, os espaços se repetem. Que algo dentro da casa os faz esquecer o caminho. Que o tempo dentro da mansão passa de forma diferente. A maioria desses relatos são tratados como efeitos psicológicos. Claustrofobia. Sugeribilidade. Mas os que permaneceram tempo suficiente dentro da casa descrevem algo mais profundo, como se a estrutura estivesse se adaptando à presença deles. Outro detalhe recorrente na casa Winchester são as janelas que não dão para o exterior. São janelas internas, colocadas entre cômodos, entre corredores e salas, entre escadarias e quartos. Algumas estão posicionadas de maneira que permitem ver os passos de alguém por trás da parede ou de algo. Durante investigações noturnas, algumas dessas janelas apresentaram registros inexplicáveis. Equipamentos de detecção térmica captaram variações de calor do outro lado, mesmo quando não havia ninguém na casa. Figuras nebulosas. Mudanças de temperatura abruptas. Sombras que pareciam se mover de forma autônoma. Dentre os mais de 150 quartos, há um que permanece como estava em 1891, o ano da morte de William Wirt Winchester. É o chamado quarto do luto. Tapeçarias escuras. Cortinas pesadas. Um retrato coberto por tecido negro. No centro, uma cama vitoriana com um lençol dobrado como se esperasse alguém que nunca mais voltaria. Relatos indicam que Sarah passava horas neste cômodo, mesmo anos após a morte do marido. Ela entrava, trancava-se por dentro e permanecia em silêncio. A temperatura ali é sempre mais baixa do que no restante da casa. Sensores modernos indicaram diferença de até 4 graus Celsius, sem explicação física, já que não há ventilação direta ou corrente de ar. Investigações feitas com gravações infrassônicas captaram um zumbido contínuo neste quarto. Um som em frequência baixa demais para ser ouvido pelo ouvido humano, mas que pode afetar a percepção e o equilíbrio. Mas a origem do som permanece desconhecida. De todos os cômodos, o mais lendário talvez seja o quarto azul.
Pequeno, octogonal, sem decoração marcante, mas que teria servido como sala de comunicação espiritual. Sarah utilizava em rituais noturnos, sempre entre meia-noite e 2 da manhã. Ali, segundo empregados da época, ela entrava sozinha, carregando uma lanterna. Quando saía, horas depois, seu semblante era diferente. Cansada. Às vezes, trêmula. Às vezes, com olhos vazios. A disposição das janelas neste quarto faz com que, durante certas noites, a lua ilumine um círculo exato no centro do piso. Ali, há uma mancha escura, já testada, já raspada, já examinada, que nunca desaparece. Não é sangue. Não é tinta. Não é umidade. Simplesmente não é nada. Alguns teóricos afirmam que este é o ponto central de toda a casa. Que Sarah considerava o âncora entre este mundo e o outro. Há registros de visitantes que sentiram náuseas extremas dentro do quarto azul. Outros dizem ter ouvido sussurros que pareciam vir de dentro da própria cabeça. E há aqueles que recusam entrar. Pesquisadores que visitaram a casa entre os anos de 1940 e 1970 catalogaram mais de 120 relatos inexplicáveis de passos em corredores vazios a figuras observadas em escadas. Em 2 casos, pessoas desapareceram temporariamente dentro da casa por mais de 1 hora, sendo encontradas em cômodos que já haviam sido vasculhados. Um fotógrafo, em 1962, tirou uma foto da escadaria leste. Ao revelar, encontrou a imagem de uma mulher pálida no topo dos degraus. Detalhe: ele estava sozinho na casa, com as portas trancadas. A figura nunca foi identificada. Com o passar das décadas, uma teoria mais radical surgiu entre estudiosos do oculto: se a casa Winchester não abriga espíritos, mas é o espírito. E se Sarah, em sua paranoia, suas sessões e sua construção infinita, criou algo maior do que ela mesma? Algo que, ao contrário das construções comuns, não serve apenas de abrigo para almas, mas se tornou a casa como entidade viva. Inteligente. Consciente. Capaz de manipular seus corredores, esconder suas intenções e talvez, se alimentar do medo daqueles que a atravessam. Não é apenas superstição. Algumas medições recentes, feitas por equipamentos de ressonância ambiental, detectaram campos eletromagnéticos flutuantes em partes da casa, campos que se movem, desaparecem e reaparecem, como se seguissem os passos de quem passa. O que Sarah Winchester sabia? O que ela viu? O que a fez sacrificar sua fortuna, sua sanidade e quase 4 décadas de vida para erguer um labirinto sem lógica? A resposta talvez nunca venha. Ou talvez esteja lá, escondida entre uma escada que não leva a lugar algum, uma janela que olha para o vazio, ou um quarto que sussurra o nome de quem ousa entrar. A casa Winchester é um monumento. Não de grandeza, mas de culpa. De desespero. De tentativa vã de reparar o que não pode ser reparado. E os corredores continuam a se estender. Enquanto o mundo girava lá fora, com guerras sendo vencidas, impérios ruindo e gerações inteiras nascendo, dentro da casa Winchester, o tempo parecia suspenso. Tudo permanecia em uma espécie de dormência viva, como um cadáver que ainda respira. Mas algo se movia. Algo que jamais repousou. A mansão não ficou famosa apenas por sua arquitetura sem sentido, mas pelas presenças que insistem em não partir. Os corredores guardam ecos. Os quartos, sussurros. E por mais que muitos tratem os relatos como exageros turísticos, há algo inegavelmente perturbador na constância desses testemunhos. O tipo de constância que não se explica apenas com coincidência. Neste capítulo, vamos explorar as entidades associadas à casa Winchester, não como personagens de lenda, mas como presenças que surgem, reaparecem, deixam sinais, e por vezes, marcam aqueles que se atrevem a investigá-las. Entre os relatos mais persistentes está a figura conhecida como o martelador. Trata-se de um homem vestindo roupas de operário do final do século XIX. Chapéu surrado. Camisa branca manchada de poeira. Ele nunca fala. Apenas aparece nos fundos de fotos, ou é visto por um breve segundo em corredores e oficinas da casa. Seu comportamento é repetitivo.
Ele parece estar sempre trabalhando, martelando paredes invisíveis, medindo janelas que não existem mais, apontando para partes da casa que foram reformadas. Acredita-se que seja o espírito de um carpinteiro que morreu durante a construção, vítima de um acidente, uma queda que, ironicamente, foi causada por uma escada que levava ao nada. Mas o que perturba os estudiosos não é a presença em si. É o ciclo. Ele aparece nos mesmos horários. Nas mesmas partes da casa. Algumas vezes repetindo os mesmos gestos, como se estivesse preso em uma rotina infindável, reencenando a própria morte, ou uma tarefa que jamais conseguiu concluir. A casa Winchester não apenas abriga memórias, se ela as repete. Poucos a veem claramente. Mas quando ela aparece, sempre é à noite, e sempre na ala leste. Uma mulher alta, de pele pálida, coberta por um véu translúcido. Nunca se ouve seus passos. Mas seu cheiro é inconfundível, uma mistura de lavanda e mofo antigo. Aqueles que estiveram na casa e sentiram esse aroma, relatam imediatamente calafrios, tonturas e uma súbita tristeza inexplicável. Não há registros históricos que identifiquem quem ela teria sido. Alguns acreditam que seja uma criada que se matou em um dos quartos isolados. Outros, que se trata de um reflexo da própria Sarah, uma manifestação residual de sua dor. Há ainda quem diga que essa figura não é humana, mas algo que imita a forma de uma mulher como disfarce. Em uma das sessões realizadas por investigadores paranormais, um gravador digital captou a seguinte frase, sussurrada em inglês antigo. "She's watching us from the mirror." Ela está nos observando do espelho. O equipamento estava posicionado no único espelho do corredor leste. Vários visitantes relataram sons de risos infantis nos corredores internos, especialmente nas madrugadas. Pisadas leves. Objetos sendo arrastados. Bolinhas de gude rolando sozinhas. No entanto, não há registros históricos de crianças vivendo na mansão, com exceção da breve presença da filha de Sarah, Anne, que faleceu aos 40 dias de vida. A ausência de crianças vivas torna esses relatos ainda mais inquietantes. Em uma ocasião, em 1986, uma guia turística relatou ter ouvido uma gargalhada infantil dentro da despensa. Ao verificar, não encontrou ninguém, mas o termômetro de parede havia caído 3 graus em menos de 30 segundos. As câmeras de segurança mostraram apenas a porta se abrindo e fechando, sozinha. Investigações posteriores utilizaram sensores de movimento e câmeras com detecção térmica. As imagens captaram pequenas formas brancas, esféricas, movendo-se rapidamente pelo chão, desaparecendo ao cruzar portas. Alguns espiritualistas defendem que essas crianças não são almas humanas, mas fraturas de energia. Pequenas manifestações do desequilíbrio da casa. Ecos de sofrimento que se moldam à forma mais inocente possível, para confundir ou atrair os vivos. Alguns pontos da casa causam desconforto imediato. Visitantes alegam que, ao passar por certos corredores, sentem como se fossem observados. Como se olhos invisíveis os seguissem, não com curiosidade, mas com julgamento. Uma parede em particular, na ala oeste, é chamada pelos guias de parede do olhar. Não há nada ali além de madeira. Mas sensores de proximidade registram movimento. Frequentemente. Mesmo quando não há ninguém por perto. Teóricos da arquitetura espiritual acreditam que certas partes da casa foram construídas propositalmente como pontos de observação espiritual, pequenas passagens onde entidades não podem sair, mas podem assistir. A casa, nesse sentido, torna-se um teatro, e os vivos, os atores de uma peça que não sabem estar encenando. Entre o segundo e o terceiro andar existe um corredor peculiar. Ele parece comum à primeira vista. No entanto, há registros de pessoas que, ao andar por ele, sentiram que o espaço se alongava. Que os passos não rendiam. Que a saída estava sempre à mesma distância, mesmo após 10, 20, 50 passos. Em 1991, um grupo de investigadores da Universidade de Stanford fez uma medição completa do corredor. Mediu-se 30 metros. Mais uma câmera que acompanhava uma investigadora em tempo real registrou a mulher caminhando por 53 metros, sem mudar de direção. A fita foi analisada. A gravação não tinha cortes.
A mulher permaneceu dentro do corredor o tempo inteiro. E o mais perturbador, ao final da gravação, ela mesma descreveu ter ouvido alguém andando atrás dela, embora estivesse completamente sozinha. A casa, aparentemente, estende o espaço. Ou distorce o tempo. Ou ambos. Um dos quartos mais evitados da casa é conhecido apenas como Sala 32. Não há nenhum número oficial nas portas da mansão, então o nome é simbólico. A sala fica no sótão, atrás de uma escada escondida e de um painel giratório. Ali, foi encontrado um conjunto de símbolos esculpidos na madeira, formando um círculo fechado. No centro, um ponto queimado. Ninguém sabe qual era a função exata daquele cômodo. Mas a energia ali é densa. Pesada. Equipamentos eletrônicos costumam falhar dentro da sala. Luzes piscam. E, segundo alguns visitantes, o tempo congela por instantes. Um médium canadense, que visitou o local em 2007, descreveu a Sala 32 como um buraco de ancoragem. Uma espécie de jaula espiritual, não para prender um espírito, mas para prendê-lo aqui. No plano físico. Como se a sala fosse um selo. Essa teoria, no entanto, nunca pôde ser comprovada. E talvez seja melhor assim. Ao longo das décadas, algumas pessoas simplesmente desapareceram dentro da casa. Em registros mais antigos, há relatos vagos de trabalhadores que nunca voltaram após um turno. Um jardineiro, em 1934, que adentrou a ala norte jamais foi encontrado. Em 1957, uma equipe de 3 jornalistas passou a noite na mansão para fazer uma reportagem especial. Um deles saiu pela manhã em estado de choque, sem conseguir articular palavras. Os outros 2, segundo ele, desapareceram por horas. Só foram encontrados à tarde, dentro de um dos armários secretos, desmaiados. O caso foi abafado. Nunca foi publicado. Mais recentemente, em 2011, um youtuber famoso por visitar locais assombrados publicou um vídeo entrando na casa Winchester sem autorização durante a madrugada. Seu canal ficou sem atualização por 6 meses. Quando retornou, ele jamais falou sobre o episódio. Apenas deixou uma frase em seu vídeo de retorno. Tem lugares que não querem ser vistos. Ao mapear todos os locais da casa com atividade paranormal registradas, vozes, sombras, quedas de temperatura, falhas eletrônicas, percebe-se um padrão. Uma espécie de rede. Os pontos se conectam em linhas diagonais, formando um padrão de grade. Um pesquisador chegou a sobrepor esse mapa com antigos diagramas de invocação enochiana, usados por ocultistas no século XVII. O alinhamento é assustadoramente preciso. Sarah Winchester sabia o que estava fazendo? Ela era apenas uma mulher perturbada ou uma arquiteta de prisões espirituais? Estaria ela tentando conter os mortos ou alimentá-los? A casa Winchester continua aberta à visitação. Mas ela nunca está realmente vazia. Mesmo quando fechada, ela permanece viva, ajustando-se, esperando, ouvindo. A impressão que muitos têm ao sair não é de terem visitado uma casa, mas de terem sido visitados por ela. Como se a mansão os tivesse analisado e escolhido. Há algo no ar. Algo no silêncio. Algo nos espaços vazios. A sensação de que há mais almas lá dentro do que cômodos. E a cada passo dado ali, uma trama invisível se desenrola, não sobre madeira ou tijolo, mas sobre a alma de quem ousa caminhar entre os mortos. Na superfície, a casa Winchester é apenas uma mansão excêntrica. Mas, para os olhos atentos, ela é mais do que isso. Ela é um manuscrito tridimensional. Uma estrutura codificada, construída camada por camada como uma linguagem, não de palavras, mas de símbolos, números, ângulos e direções. Tudo nela parece conter um propósito oculto. Como se cada escada torta, cada corredor que se dobra sobre si mesmo, cada porta que se abre para a parede, formasse um conjunto de signos. Um alfabeto arquitetônico que não comunica com a razão, mas com algo mais profundo. Algo além da lógica. Algo espiritual.
Este capítulo investiga a teoria mais ousada já levantada sobre a casa Winchester, de que ela foi construída como um ritual contínuo de contenção e proteção espiritual, ou talvez como uma invocação permanente, viva, e sem fim. A história da arquitetura sagrada remonta a milênios. Desde as pirâmides do Egito até os labirintos de Creta, passando pelos zigurates babilônicos e as catedrais góticas, o ser humano tem usado a geometria não apenas para erguer estruturas, mas para invocar e canalizar forças. É nesse contexto que estudiosos começaram a analisar a casa Winchester como um grande sigilo arquitetônico. Segundo o pesquisador ocultista Howard Mallory, autor do livro The Spirit Code in Brickwork, a mansão contém traços inegáveis de construção ritual. Elementos como repetição numérica, ausência de simetria, formas labirínticas, símbolos crípticos e o uso intencional do vazio. Mallory afirma que Sarah Winchester talvez tenha sido iniciada em algum círculo esotérico oculto, mais provavelmente, tenha recebido instruções do que ele chama de entidades intermediárias. Sarah nunca deixou diários. Nunca escreveu sobre sua fé, nem sobre as sessões que realizava no quarto azul. Mas deixou a casa. E a casa fala. 13 ganchos em uma parede. 13 degraus em uma escada. 13 painéis em uma janela. O número se repete com uma insistência quase obsessiva. Muitos o interpretam como superstição, uma forma de proteção. Outros, como invocação. Na numerologia tradicional, 13 é visto como número de transformação. É a morte que antecede o renascimento. Em ordens esotéricas, ele representa o portal para o desconhecido controlado ou o momento em que a ordem se desfaz para que outra possa surgir. E é precisamente isso que ocorre na casa Winchester, a ordem do espaço é destruída. Nada ali é estável. Nada é como deveria ser. Sarah sabia disso? Ou foi guiada por mãos invisíveis? Existem ainda registros que indicam que o número 13 não era apenas decorativo, mas funcional. Uma sequência específica de cômodos, todos marcados com 13 elementos distintos de janelas, pregos, degraus, tábuas, formam uma espiral na ala sul. Uma espiral que lembra, com precisão perturbadora, os desenhos de círculos enochianos usados para aprisionar entidades durante rituais de contenção no século XVI. Se essa conexão for real, então a mansão foi construída como uma prisão espiritual. Muitos cômodos da casa possuem janelas que não olham para fora, mas para dentro. Algumas se abrem para corredores. Outras para escadas. Algumas para salas que já não existem mais. Seriam apenas acidentes de construção? Ou seriam olhos? No ocultismo arquitetônico, janelas internas representam vigilância espiritual. São formas de manter uma força sob observação. Em alguns templos esotéricos antigos, era comum o uso de janelas côncavas que permitiam um fluxo energético constante, sempre voltado para o centro do edifício. Na casa Winchester, essas janelas funcionam como espelhos internos, mas sem reflexo. Conectam partes da casa que não deveriam se ver. Criam laços entre cômodos. Em muitos pontos, duas janelas internas estão posicionadas uma de frente para a outra, formando um corredor invisível de visão. Uma linha direta onde, segundo médiuns, há presença constante de formas observadoras. Essas janelas, ao que tudo indica, não foram colocadas ali por capricho. Elas fazem parte do que alguns chamam de sistema sensorial espiritual da casa. As escadas são um dos elementos mais estranhos da mansão. Há escadas que sobem sem sentido. Outras que terminam no teto. Algumas que dobram e se desdobram como serpentes de madeira. Na arquitetura mística, escadas são sempre representações de transição entre mundos. Do físico ao etéreo. Do consciente ao inconsciente. Do humano ao divino. A multiplicidade de escadas na casa Winchester indica que os movimentos não são apenas físicos, mas espirituais. Sarah pode ter construído escadas como atalhos espirituais, rotas de fuga, desvios para os mortos, ou para si mesma. Talvez cada escada interrompida fosse uma forma de bloquear o avanço de alguma entidade. Ou de confundi-la. Uma teoria sugere que as escadas atuam como espelhos de movimento. Ao fazer os vivos subirem e descerem sem lógica, a casa distorce o fluxo energético,
criando uma névoa entre os mundos. Um exorcista francês que visitou a casa em 2008 relatou sentir que cada degrau ecoava no plano astral. O que quer que isso signifique não é reconfortante. Outro elemento intrigante é o formato dos cômodos. Muitos têm plantas geométricas incomuns, octógonos, hexágonos, cruzes invertidas e formas irregulares que não seguem padrão algum. Mas, quando sobrepostas em planta baixa, começam a formar padrões maiores. Estudiosos da simbologia espiritual conseguiram identificar que os cômodos da casa, vistos de cima, formam o que pode ser interpretado como símbolos rúnicos. Formas semelhantes às runas nórdicas de proteção, como algiz e eivais. Outras se assemelham a letras do alfabeto hebraico místico. É impossível afirmar que isso foi proposital. Mas a quantidade de repetições e alinhamentos torna difícil crer que se trate de acaso. A própria disposição dos quartos parece formar uma espécie de mantra mudo, como se o andar da casa contasse uma história ou mantivesse um ritual constante em movimento. Cada passo dentro dela seria um gesto do rito. Cada porta aberta, uma repetição do feitiço. Cada corredor cruzado, uma linha do encantamento. A casa Winchester, nesse sentido, seria um círculo mágico de proteção. Mas proteção contra o quê? As portas que levam a lugar nenhum, que se abrem para o abismo ou para paredes sólidas, podem parecer brincadeiras de uma mente perturbada. Mas em tradições esotéricas, esse tipo de recurso é chamado de caminho ilusório. Um caminho ilusório tem a função de distrair, de confundir, de enganar forças que seguem padrões previsíveis. No xamanismo amazônico, por exemplo, certas aldeias são construídas com passagens falsas para despistar espíritos ruins. Em antigas fortalezas tibetanas, portas falsas impedem que demônios penetrem o recinto sagrado. Sara pode ter usado esse mesmo princípio. Portas falsas para despistar os mortos. Corredores cíclicos para fazer almas vagar para sempre. Escadas para nada, para que subam e nunca cheguem. A mansão, então, seria um labirinto de contenção, onde cada engano arquitetônico é uma armadilha para o etéreo. Estudos com sensores de ressonância e mapeamento 3D da estrutura da mansão indicam que existe um ponto central, um eixo energético localizado abaixo da fundação original. Esse ponto, por alguma razão, concentra todas as linhas geomagnéticas da propriedade. Mas não há acesso direto a ele. Foi selado por Sara em 1906, logo após o terremoto. Alguns estudiosos chamam esse local de coração espiritual da casa. Um ponto onde todas as forças se encontram. Um portal? As plantas originais da casa desapareceram. E os túneis abaixo da mansão jamais foram completamente explorados. Mas uma coisa é certa, algo foi enterrado ali. Seja físico ou espiritual. Sara pode ter selado esse núcleo para conter o que vinha de dentro. Ou para impedir que o que estava fora entrasse. Apesar da mansão ser feita predominantemente de madeira, algumas partes do porão e das fundações são de pedra calcária. Curiosamente, esse material é conhecido por ser altamente condutor de energia espiritual em várias tradições ocultas. A calcária tem sido usada desde o Egito Antigo na construção de templos, pirâmides e túmulos reais. Acreditava-se que esse tipo de pedra possuía propriedades místicas, facilitando o trânsito da alma entre os mundos. Sara mandou trazer toneladas dessa pedra para reforçar certas partes da casa. Não há explicação funcional para isso. Mas há simbologia. Alguns pesquisadores acreditam que essas áreas são pontos de passagem espiritual, portais artificiais criados para permitir ou impedir o movimento entre os planos. Se for verdade, então a casa Winchester é um templo. Um templo invertido. Uma torre de Babel construída ao contrário. Não para subir aos céus, mas para conter o que veio de baixo. E se toda a casa, desde a primeira tábua pregada até o último degrau sem saída, for uma única mensagem? Um encantamento arquitetônico. Um feitiço esculpido em escadas, ângulos, sombras e portas. Não se trata apenas de proteger os vivos dos mortos, mas de dialogar com o além. De tentar, de alguma forma, criar uma linguagem que os espíritos possam compreender. Um pedido de perdão? Um acordo?
Uma barganha? Sarah era uma mulher isolada, profundamente inteligente e atormentada por perdas. Talvez a casa seja sua confissão. Sua penitência. Sua tentativa de criar um idioma que só os mortos conseguem ler. E se for assim, então cada visita, cada passo, cada olhar lançado aos corredores e continua a leitura. Continua o ciclo. Continua o rito. A casa, portanto, ainda está sendo construída. Mesmo após a morte de Sarah. Mesmo agora. A história pública da casa Winchester é conhecida. Uma viúva rica, atormentada pela culpa, construiu uma mansão labiríntica em busca de redenção. Mas existem camadas sob essa narrativa, camadas encobertas por décadas de silêncio, contratos confidenciais, relatórios desaparecidos e testemunhos que jamais vieram a público. A verdade é que, ao longo do século XX, investigações oficiais e extraoficiais tentaram penetrar os segredos da casa. Algumas delas fracassaram. Outras jamais terminaram. E algumas foram apagadas dos registros. Este capítulo não se debruça sobre as visitas de curiosos, mas sim sobre os esforços mais profundos, organizados e comprometidos em descobrir o que realmente se esconde nos corredores da mansão, se o que essas descobertas custaram àqueles que ousaram atravessar seus limites. Em 1935, um grupo silencioso de engenheiros e psicólogos ligados à Universidade de Stanford realizou uma operação secreta dentro da mansão. Nomeado Projeto Vanishing, o estudo buscava entender os efeitos psicológicos causados por estruturas arquitetônicas labirínticas em indivíduos isolados. Ao menos, era isso que dizia o documento oficial. Na realidade, os pesquisadores estavam tentando responder a uma pergunta não publicada: a casa Winchester afeta o espaço-tempo? 3 voluntários foram deixados, um por vez, dentro da casa, sem comunicação externa, por 24 horas. Câmeras escondidas e microfones registraram os efeitos. O primeiro sujeito saiu em estado de confusão. Acreditava ter ficado apenas 2 horas no local. O segundo perdeu completamente a noção de tempo e relatou ouvir passos atrás de si durante toda a noite, mesmo sem jamais ver alguém. O terceiro voluntário nunca mais foi o mesmo. Após a experiência, passou a falar em idiomas desconhecidos, desenhar símbolos antigos e sofrer ataques de pânico ao ver espelhos. Foi internado e seus registros desapareceram do arquivo da universidade. O relatório completo do projeto Vanishing foi selado com uma cláusula de sigilo permanente. Um rascunho parcial foi vazado na década de 70, contendo uma frase alarmante. Não se trata apenas de arquitetura. Há padrões que interferem na mente, talvez, em algo além dela. Em 1942, um agente federal do extinto Bureau de Anomalias Estruturais, um pequeno departamento experimental ligado ao exército norte-americano, realizou uma visita não oficial à casa Winchester. Seu nome, B. Edward Harris. O motivo da visita jamais foi tornado público. Mas, segundo registros internos do Bureau, Harris acreditava que a casa poderia ser usada como modelo de construção para instalações de contenção psíquica, locais onde se pretendia aprisionar pessoas com habilidades paranormais ou sensibilidade exacerbada. Harris passou 3 dias na mansão. Em seu diário, que foi encontrado anos depois entre documentos desclassificados, ele escreveu: "As paredes sussurram. Literalmente. Algo ou alguém me seguiu no segundo andar. Tentei voltar à entrada por 3 vezes e falhei. A casa reconfigura." Na manhã do 4º dia, Harris desapareceu por 9 horas. Quando foi encontrado, estava no sótão, em posição fetal, coberto de poeira e com os olhos abertos, mas inconscientes. Após seu retorno a Washington, foi afastado de seu cargo por uma instabilidade emocional aguda. O departamento que ele integrava foi extinto 2 anos depois. Na década de 60, uma equipe de parapsicólogos da Universidade de Chicago realizou um dos estudos mais meticulosos sobre a casa Winchester. Utilizaram equipamentos modernos para a época, sensores térmicos, microfones de captação infrassônica, magnetômetros e detectores de variação eletromagnética. A pesquisa produziu mais de 5 horas de imagens e 1000 páginas de relatórios. Mas nada disso sobreviveu.
Em 1961, o laboratório onde estavam os microfilmes e as cópias documentais pegou fogo. O incêndio destruiu o prédio inteiro. Nenhuma explicação oficial foi dada. Nenhum laudo técnico foi emitido. O caso desapareceu das manchetes em 2 dias. Um dos pesquisadores, anos depois, declarou em um depoimento gravado: "Gravamos vozes. Mas não eram vozes humanas. As fitas simplesmente queimaram antes de serem copiadas. A casa não quer ser registrada." Esse padrão de autodestruição dos registros se repetiria outras vezes, sempre que alguém tentava documentar profundamente os aspectos paranormais da mansão. Em 1973, a parapsicóloga russa Helena Novikova, conhecida por sua atuação em pesquisas sobre fenômenos psíquicos na Sibéria, foi convidada a visitar a casa Winchester discretamente. Ela não falava inglês. Era acompanhada por uma equipe de tradutores e médicos. Seu objetivo, mapear energeticamente a mansão usando o corpo como instrumento. Novikova ficou apenas 45 minutos dentro da casa. Ao sair, sofreu uma convulsão. Durante o ataque, balbuciou frases em um idioma que nenhum dos presentes conseguiu identificar, nem mesmo os especialistas em línguas arcaicas. Alguns acreditam que era uma variação de enochiano, a chamada linguagem dos anjos utilizada por ocultistas do século XVI. Após o evento, foi levada de volta à Rússia. Morreu 2 meses depois em circunstâncias não esclarecidas. Seu último relatório, escrito em russo, trazia apenas uma frase repetida 3 vezes. A casa respira. A casa observa. A casa lembra. O documento está arquivado até hoje em um cofre do Instituto de Pesquisas Parapsicológicas de Moscou. Embora nunca oficialmente mencionado, rumores indicam que o Vaticano possui dossiês secretos sobre a casa Winchester. Esses documentos fariam parte de uma seção ultra-secreta da Congregação para a Doutrina da Fé, conhecida por lidar com casos de possessão, fenômenos não explicados e locais espiritualmente contaminados. Um dos registros, vazado em 2005 por um padre excomungado, menciona uma casa no Ocidente onde os selos não foram rompidos, mas estão sob tensão constante. Em outro trecho, lê-se: "Ela construiu uma prisão. Mas talvez não tenha sido para os mortos. Talvez tenha sido para si mesma." O Vaticano nunca confirmou ou negou essas informações. Mas sabe-se que em 1956, um sacerdote jesuíta esteve na casa por 3 dias, ao retornar, abandonou a batina. Sua identidade nunca foi revelada publicamente. Nos anos 2000, 2 grandes empresas de tecnologia, conhecidas por desenvolverem sistemas de mapeamento tridimensional para a realidade aumentada, tentaram escanear a casa Winchester. O objetivo era criar uma réplica digital da mansão, um modelo interativo para jogos e realidade virtual. Ambas falharam. Os drones internos se perderam na estrutura. Os sensores não conseguiam mapear corretamente os cômodos. E, mais estranho ainda, os dados coletados desapareciam dos servidores em menos de 24 horas. Um dos técnicos responsáveis disse que as imagens captadas à noite sofriam distorções. As portas apareciam onde não existiam. As janelas mudavam de lugar. Os corredores se estendiam. Era como tentar mapear um sonho em movimento. O projeto foi arquivado. As empresas nunca mencionaram a falha em seus relatórios públicos. Todos os que tentaram documentar profundamente a mansão enfrentaram consequências, perda de registros, colapsos mentais, bloqueios institucionais, falências súbitas, incêndios inexplicáveis, ou sumiço total de dados. A casa Winchester parece rejeitar qualquer forma de exposição total. É como se a própria estrutura da mansão possuísse um instinto de defesa espiritual, apagando os rastros, reescrevendo os caminhos, dissolvendo a verdade. Cada tentativa de investigá-la resulta em lacunas. Em ausências. Em perguntas sem resposta. Mas uma coisa é clara, algo, só alguém, não quer que ela seja compreendida. Uma teoria recente, proposta por um grupo independente de pesquisadores espirituais, sugere que a casa Winchester não está isolada, mas é parte de uma rede maior de estruturas no mundo, os pontos de convergência onde dimensões se sobrepõem.
Nessa teoria, a mansão atua como uma âncora ou segurando algo no nosso plano. E por isso é constantemente monitorada por forças invisíveis. Esses observadores ou seriam entidades que reagem sempre que alguém se aproxima da verdade. Eles não atacam, não se mostram, mas apagam. Cortam laços. Dispersam. Confundem. O padrão de eventos trágicos, distorções de dados e falhas tecnológicas estaria ligado a essas entidades protetoras da estrutura oculta da casa. Se isso for verdade, então nenhuma investigação jamais será concluída. A casa Winchester, ao longo das décadas, provou que não se trata apenas de um lugar. Ela é uma força. Um espaço que molda a si mesmo. Que esconde. Que protege algo. Ou alguém. Ou todos nós. Talvez Sarah tenha construído mais do que uma casa. Talvez tenha criado um organismo espiritual, uma cela, um oráculo, um portal ou tudo isso junto. E aqueles que tentam revelar o que há por trás de suas paredes, a resposta é sempre a mesma. Silêncio. Desaparecimento. Loucura. Fogo. A mansão permanece. Intocada. Intocável. Incompreendida. E os arquivos continuam ocultos. Nem todos que entram na casa Winchester saem sozinhos. Essa é uma frase repetida discretamente entre guias, vigias noturnos e pesquisadores. Não se trata de uma metáfora. Trata-se de uma constatação. Centenas de relatos anônimos, e outros nem tanto, descrevem efeitos colaterais, ocorrências inexplicáveis e mudanças de comportamento após uma visita à mansão. Visitantes saem diferentes. Alguns adoecem. Outros desenvolvem fobias que jamais possuíam. Há ainda os que juram ter levado algo com eles, não um objeto, mas uma presença. Este capítulo investiga os efeitos pós-mansão. O que ocorre depois que se cruza o limite daquele solo, e o véu invisível, que separa este mundo de outro, se move, ainda que por alguns centímetros. Um padrão chamou a atenção de pesquisadores da área de neurociência em 1994, turistas que visitavam a casa durante o dia, em grupos comuns, voltavam a seus lares relatando pesadelos semelhantes. Esses relatos incluíam imagens recorrentes de corredores estreitos que nunca terminavam. Escadas que se multiplicavam conforme se subia. Espelhos que refletiam rostos inexistentes. Uma mulher em véu branco, parada no fim de um corredor escuro. O mais alarmante foi a repetição das palavras "ou ela observa mesmo de costas", citada por mais de 30 pessoas em relatos separados, vindos de estados diferentes. Não há registro de que esses visitantes tenham tido contato entre si. E, de acordo com os próprios depoimentos, nenhum deles sabia desses símbolos antes da visita. Essa transmissão onírica jamais foi explicada. Alguns cientistas alegaram que se tratava de um efeito de indução subconsciente coletiva. Outros acreditam que seja um exemplo do que Carl Jung chamava de inconsciente coletivo ativado por gatilhos arquetípicos. Mas há quem defenda que a casa deixa marcas psíquicas. Como se pequenas porções de sua personalidade espiritual se fragmentassem e se fixassem na mente dos visitantes, especialmente os mais sensíveis. Entre os fenômenos relatados, o mais comum é o chamado toque fantasma. Visitantes alegam sentir um leve toque no ombro esquerdo ao passarem por certos pontos da casa, principalmente perto da escada de 9 degraus que termina em uma parede. Esse toque não deixa marcas. Não causa dor. Mas é tão claro que muitos se viram instintivamente esperando ver alguém, se não havia ninguém. Em uma das investigações filmadas, uma mulher interrompeu a gravação, chorando, após relatar ter sentido os dedos afundando lentamente em sua omoplata. A câmera, quando revisada, mostrou um som abafado, como uma respiração próxima, captada pelo microfone direcional. O som não estava presente segundos antes, nem depois. Esse tipo de manifestação sugere que a casa interage fisicamente com os vivos, ainda que em grau mínimo. Alguns pesquisadores acreditam que o toque é um teste, uma forma de verificar quem pode ser sensível o suficiente para ser o escolhido.
Relatórios médicos extraoficiais reunidos ao longo das últimas décadas mostram um padrão preocupante. Algumas pessoas que passaram horas dentro da casa Winchester desenvolveram doenças neurológicas ou autoimunes em semanas ou meses seguintes. Embora isso não prove uma ligação direta, os casos compartilhavam certos elementos. Ausência de histórico familiar da doença. Sintomas iniciados após experiências intensas de medo ou confusão dentro da casa. Um episódio de sensação de presença relatado pelo paciente no dia da visita. Em 2003, uma estudante de história que realizava um trabalho sobre a mansão sofreu uma crise epilética durante a visita. Nunca havia tido um episódio antes. Após exames, foi diagnosticada com epilepsia temporal e passou a relatar alucinações auditivas semanais. Ela descreveu a voz que ouvia como feminina, sussurrante, mas sem idioma definido, apenas uma presença falando atrás da parede. Em uma entrevista, disse: "Nunca mais estive sozinha desde aquele dia." Funcionários da mansão relatam uma ocorrência comum: espelhos que quebram sozinhos. Vidros de janelas que estilhaçam em silêncio. E, mais estranho ainda, pessoas que entram na casa com relógios, óculos ou telefones que trincam espontaneamente durante a visita. Um caso documentado envolveu um homem cuja aliança de casamento rachou no meio da visita ao quarto azul, onde Sarah realizava suas sessões mediúnicas. A aliança era de titânio. E estava intacta antes da entrada. Outro visitante teve o visor do relógio estilhaçado em seu pulso sem ter batido em nada. O relógio parou às 3h13 da tarde. Exatamente o mesmo horário em que Sarah Winchester morreu-se embora em outro dia e século. Essas coincidências alimentam a teoria de que a casa emite ondas de interferência energética, algo que ressoa nos objetos, principalmente os que possuem ligação emocional. Um fenômeno mais raro, mais amplamente documentado por familiares, é o de mudanças de comportamento após a visita. Pessoas descritas como alegres e sociáveis tornam-se introspectivas, melancólicas ou paranoicas. Alguns desenvolvem compulsões, escrever compulsivamente, desenhar labirintos, cobrir espelhos, evitar lugares fechados. Outros começam a sofrer déficits de memória sobre o que viram na casa e afirmam ter se lembrado apenas semanas depois, durante sonhos ou estados de dissociação. Uma mulher do Arizona, em 2015, disse que após sua visita passou a ouvir sons de martelo durante a noite, mesmo em seu apartamento, a 1.000 quilômetros de distância. Afirmava ver sombras se movendo no teto. Sua irmã, preocupada, levou-a a vários psiquiatras. Nenhum conseguiu explicar o caso. As gravações do celular da mulher, feitas durante a visita, mostravam sons que não estavam presentes nos vídeos dos demais membros do grupo. O fenômeno recebeu o nome não oficial de Síndrome do Véu Fendido, uma condição em que a consciência da pessoa parece não se fechar completamente após cruzar o espaço espiritual da mansão. Outro aspecto pouco discutido são os relatos de reações de animais domésticos após seus donos retornarem da visita. Cães que evitam a presença do dono, gatos que se escondem ao sentir determinado cheiro, pássaros que se agitam sem motivo aparente. Em ao menos 15 relatos documentados por um grupo de investigação da Califórnia, animais agiram como se detectassem algo estranho no visitante, mesmo após dias do retorno. Em um vídeo caseiro publicado anonimamente, um cão late em direção à porta do quarto do dono todas as noites, sempre às 3 horas. O dono havia visitado a casa Winchester 5 dias antes. Não há explicações físicas ou comportamentais para essas reações. Mas há um antigo ditado em tradições espirituais: o que os olhos não veem, o instinto sente. Em 2017, uma visitante comprou uma réplica decorativa de um dos espelhos da mansão, à venda em uma loja de antiguidades de San José. O espelho, no entanto, era original, uma peça retirada da casa durante uma reforma não oficial. Sem saber disso, a mulher levou o espelho para casa. Dias depois, começou a relatar vozes vindas do quarto onde o objeto estava. Passos na madrugada. Sensação de estar sendo observada. E, eventualmente, a imagem de uma mulher encapuzada, refletida por instantes, mas invisível a olho nu. O espelho foi devolvido anonimamente à administração da mansão. Desde então, permanece armazenado em uma sala lacrada.
A experiência foi considerada mais uma prova de que objetos da mansão carregam impressões espirituais. Não são apenas peças antigas. São fragmentos do véu. Pesquisadores do Instituto de Fenômenos Limítrofes em Colorado Springs desenvolveram uma teoria em comum, de que a casa Winchester atua como uma membrana espiritual porosa, um ponto de contato entre duas camadas da realidade. Um ponto onde o tecido que separa mundos está afinado. Vulnerável. Vibrando. Segundo essa teoria, ao entrar na mansão, o visitante tem contato com esse tecido. E pode, dependendo de sua sensibilidade, levar parte dele consigo. Essa parte não é visível. Não é física. Mas atua como um filtro. Um véu deslocado que altera a percepção, atrai manifestações e enfraquece a proteção natural do indivíduo. Essas pessoas passam a experimentar o mundo de forma levemente distorcida. Pequenas coincidências aumentam. Pesadelos se tornam recorrentes. A sensação de estar sendo observado se intensifica. São aqueles que, como dizem os guias mais antigos, tocaram a casa e foram tocados por ela. Mesmo anos depois, há quem jure que a casa ainda está com eles. Não como uma lembrança, mas como uma extensão. Alguns afirmam que não conseguem sonhar com outros lugares. Que toda noite voltam para os mesmos corredores, as mesmas portas, os mesmos espelhos. Como se a mansão tivesse se infiltrado em suas memórias, substituindo lugares de infância, rostos antigos, marcos da vida. Outros acreditam que, de alguma forma, suas almas foram registradas pela casa. Como se ela criasse cópias. Moldes espirituais. E mantivesse essas versões e andando dentro dela. A mansão, nesse sentido, não seria apenas um prédio. Mas uma mente viva, cheia de imagens refletidas, vozes coletadas e sombras moldadas a partir de quem ousa adentrá-la. A casa Winchester não mata. Não fere fisicamente. Não arrasta corpos pelos corredores. Mas marca. Ela age com sutileza. Com delicadeza sombria. Desfaz certezas. Distorce a memória. Desliza como uma névoa pela psique. E ao cruzar seus portões para sair, há quem leve apenas lembranças. Mas há quem leve presenças. Um tipo de poeira espiritual que se instala nos cantos da mente. E que, à noite, sopra sussurros de corredores que ninguém mais pode ouvir. A mansão é feita de excessos. Escadas que não levam a lugar algum, portas cegas, corredores espiralados, simetrias distorcidas. Mas entre os mais de 160 cômodos, há um que carrega um silêncio diferente, mais denso, mais pesado. O último cômodo. Ele não aparece nos mapas públicos. Foi descoberto em 1965, durante uma inspeção estrutural após um pequeno terremoto. Estava selado. Escondido atrás de uma parede de madeira, na ala noroeste da mansão. Ao forçarem a entrada, os engenheiros encontraram um espaço incompleto, vigas de sustentação expostas, tijolos pela metade, e um buraco no chão que parecia cavado com as mãos. Não havia iluminação. Não havia móveis. Apenas marcas no teto, feitas a carvão. Símbolos circulares. Incompletos. No chão, um único objeto, um prego enferrujado, ainda parcialmente cravado na madeira. Era como se alguém tivesse interrompido a construção no exato momento em que colocava aquele prego. Ou tivesse sido interrompido. Esse cômodo jamais foi aberto ao público. Os administradores da casa alegam que ele está estruturalmente instável. Mas o que poucos sabem é que, desde sua redescoberta, vários funcionários pediram demissão após entrarem nele. Um dos vigias noturnos, em 2004, passou apenas 10 minutos no local. Após sair, não falou por 3 dias. Escreveu apenas uma frase. Ali ela parou, mas algo continuou. Outros relataram enjoos, tontura, sensação de vórtice sob os pés, como se o cômodo estivesse em outro eixo de realidade. Uma mulher disse ter ouvido marteladas, mesmo o local estando vazio há décadas. Há quem diga que Sarah sabia que não podia terminar aquele quarto. Que aquela seria a peça final. O fechamento do ritual.
O último selo. Mas talvez ela tenha percebido, tarde demais, que fechar a casa seria abrir algo maior. E então parou. Parou porque entendeu que a casa nunca foi dela. Que aquilo que ela estava tentando conter já havia se espalhado por toda a estrutura. E que o último prego não selaria o espírito. Selaria ela mesma. O quarto permanece ali. Incompleto. Suspenso no tempo. Um espaço onde o trabalho parou, mas o silêncio não. Os poucos que se aproximam dele descrevem uma sensação comum, como se fossem observados não por algo externo, mas por uma parte de si que ficou para trás. O cômodo não foi terminado. Porque talvez ele ainda esteja esperando você.